Olá, tudo bem? Meu nome é Adriana, sou presidente do Grupo de Apoio à Adoção Consciente aqui em Curitiba, jornalista e mãe pela adoção. E daqui a alguns minutinhos aqui nessa live nós vamos conversar com a Sara Vargas, que é presidente da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção Consciente. Então, mais uns minutinhos aqui, esperar todo mundo chegar, entrar na sala, sentar e vamos para esse bate-papo. A Sara já chegou, eu vou mandar o convite para você, Sara, e ela já vai estar aqui com a gente na sala. Presidente da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, para um bate-papo hoje. Olá, Sara, tudo bem? Olá, tudo bom, gente? Tudo bom, Adriana? Tudo bom, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Bom, esse nosso bate-papo agora é para a gente falar de algo muito importante na preparação de quem está pretendendo, quem é pretendente a criar as suas famílias pela adoção, mas também é um papo que ele cabe em várias salas de bate-papo. Ele é bom para quem está na universidade, para quem estuda psicologia, trabalha com psicologia, com pedagogia, para quem tem interesse na adoção, para quem quer entender um pouco desse cenário todo, dessa construção, desses vínculos que fazemos através da adoção. E por isso que a Sara está aqui agora com a gente nessa conversa, para falar um pouco, né, Sara? Acho que primeiro, para quem está chegando, gente, vocês podem mandar pergunta, vocês podem dizer se vocês são de grupo de apoio, qual é o seu papel aqui nessa nossa conversa, a gente quer bater papo mesmo. E a Sara vai falar um pouquinho para a gente da associação, da ANGAAD, o que é a ANGAAD, quem são esses grupos de apoio hoje representados no Brasil? Então, Adriana, a ANGAAD, a Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, é uma associação que existe formalmente há 20 anos, mas esse movimento ele começou há quase 25 anos no Brasil. Esses 170 grupos de apoio à adoção que fazem parte da ANGAAD, eles estão espalhados por todo o território nacional. E o principal objetivo dos grupos de apoio à adoção é cooperar com essa rede de proteção dos direitos da criança e do adolescente, para que toda criança e adolescente possa viver em família. Nós, então, promovemos a adoção legal, segura e para sempre. E os grupos, eles fazem ações diversas. Cada grupo, de acordo com a sua especificidade, na sua localidade, desenvolve vários tipos de ações. Mas uma ação que todos os grupos desenvolvem, na verdade, são os encontros mensais. São encontros onde há bate-papo com o público. Esses encontros são abertos, normalmente acontecem uma vez por mês, onde se fala sobre essa criança, esse adolescente que vem para o acolhimento, que vem para os abrigos ou para o acolhimento institucional, familiar, e que depois ele é encaminhado para a adoção. A gente fala sobre a adoção, né, a adoção por si mesmo, o processo jurídico, quais são os requisitos, por que existe a burocracia, quais são os processos, como que eu faço para adotar. É um encontro também, né, com famílias que já adotaram, com pessoas que já vivem, já trilham aí esse caminho da adoção. Onde a gente fala sobre relacionamento familiar, sobre educação de filhos, enfim, vários temas relacionados à adoção. Além disso, muitos grupos de apoio à adoção, eles fazem parte oficialmente da preparação das famílias ou das pessoas, né, que vão adotar. E esse processo, além de ser uma exigência legal, ele é de suma importância para que essa adoção seja bem sucedida. Muitas vezes as pessoas pensam, mas por que se eu engravidar eu não preciso fazer parte de um curso, né? Por que na adoção eu preciso? Eu acho que é sobre isso que a gente vai falar aqui agora, né? Eu não vou me aprofundar nessa temática nesse momento, porque eu estou só dando um panorama do que são os grupos de apoio à adoção. Além disso, muitos grupos, eles oferecem um suporte no pós-adoção. Então, depois de receber essa criança, ou essas crianças, ou esse adolescente, essas famílias, elas podem ser acompanhadas por pessoas que já viveram a adoção, por profissionais habilitados para lidarem com as famílias adotivas, para darem suporte nas suas vivências, nos seus desafios, nas suas alegrias e tudo mais. Aqui eu vou dar um pouco do exemplo até do trabalho. Hoje eu sou presidente de uma organização que faz esse preparo, que é o Grupo de Apoio à Adoção Consciente, e eu fico, em especial, cuidando desses encontros mensais. Eu coordeno esses encontros que na fichinha de preparo, que vai sair a habilitação do candidato, eles precisam ganhar 2 carimbos naquela ficha de presença
dentro desses nossos encontros mensais, além de outros encontros obrigatórios em outros módulos. E o que a gente percebe muito, assim, Sara, quando chega o pretendente, a família, principalmente na primeira vez que eles vão ter esse contato com a gente pergunta, quem está começando hoje o processo? São normalmente as pessoas mais ansiosas e elas querem ganhar o carimbo de uma vez e ir embora. Muitos, assim. Claro que com o passar do tempo, eles indo mais vezes além dessas 2 vezes obrigatórias ali no encontro mensal, a gente começa a criar um vínculo com eles diferentes. E bem diferente. E a gente sempre fala, a gente insiste de coração aberto, mas é de forma voluntária, porque não é obrigatória dentro desse período, né? Que as pessoas permaneçam com a gente. Isso é importante para que essa preparação ela não seja um período de sofrimento e dor para quem está lá. Que eles não encarem isso como é burocracia, muito tempo, que vejam isso como um tempo de preparo. Agora, quando a gente fala o preparo, ir às reuniões, como que para você vê esse preparo? O que você diria para as pessoas que vão participar desses encontros? Como que elas devem ir para aproveitar muito bem essas palestras, esses depoimentos, esse compartilhar de experiência que a gente faz? Então, quando nós somos pais por adoção também, né? Eu sou casada com o Rodrigo há quase 24 anos e nós temos 4 filhos. Nosso mais velho hoje está com 20, nós temos 3 meninas com 17 anos. E as 3 meninas vieram pelos caminhos da adoção. Duas delas são gêmeas, a outra não. E as meninas chegaram, Jéssica chegou com quase 4 e a Kelly e a Kathleen chegaram com 5 anos e meio. Naquela época, nós moramos em Uberlândia, em Minas Gerais, e naquela época não havia um grupo de apoio à adoção em Uberlândia. Naquela época também não era obrigatório, não havia ainda essa exigência legal de haver um preparo específico das famílias adotivas, né? E isso foi muito difícil para nós, porque nós não tínhamos orientação, apesar de termos uma formação na área de direito. As pessoas que fazem direito sabem, a gente não estuda o direito da criança e do adolescente na faculdade. Então, mesmo sendo formados na área de direito, a gente sabia muito pouco a respeito do processo jurídico da adoção, a respeito das implicações que essas vivências que as crianças e adolescentes passam antes de passar pelo acolhimento, os impactos que essas situações traumáticas de violência, de abuso, de negligência, de abandono, deixam na vida da criança. A gente não sabia de nada disso. Muitas vezes as pessoas elas chegam na adoção com um ideal muito romantizado ainda, né? De que, não, eu vou adotar e vai ser como se fosse meu filho, como se tivesse saído da minha barriga. Em alguns aspectos, sim, a gente vai amar. Eu tenho o privilégio, né, de filhos tanto biológicos quanto adotivos, e eu falo que a diferença depois do tempo é o quê? Um nasceu de parto natural, outro de parto cesárea, outro de parto por adoção, né? Mas a verdade é que as vivências traumáticas que os nossos filhos passaram, elas deixam marcas. E quando eles, enfim, chegam, eles apresentam comportamentos, apresentam características que, se nós não passamos por um preparo adequado, a gente se surpreende muito com isso. E a gente fica muito perdido. Como nós não tínhamos passado por preparo nenhum, Adriana, a gente se sentiu bem perdido. E na época, olha, Uberlândia, para quem não sabe, é a maior cidade do interior do estado de Minas Gerais. Então, é uma cidade que tem uma infraestrutura muito boa, tem uma rede de profissionais muito boa. Mas mesmo assim, naquela época, nós procurávamos, por exemplo, psicólogos para nos ajudar. E os psicólogos ficavam muito voltados para a criança, e não nos davam o devido suporte quanto a como nós, enquanto pais, deveríamos interagir, explicando questões que eram peculiares de crianças que sofreram estresse tóxico, né? Esses traumas que foram repetidos, que aconteceram por um grande período de tempo, enfim. Então, as pessoas que têm a oportunidade de participar dos encontros mensais, dos cursos, dos grupos preparatórios para adoção e do pós-adoção, elas são muito beneficiadas com isso. Isso, para nós, foi se tornando tão claro, o quanto essa necessidade era grande, que o Rodrigo e eu falamos, não, a gente tem que começar um grupo de apoio à adoção em Uberlândia, né? E foi assim que nasceu a Ponte de Amor, que é o grupo de apoio do qual nós fazemos parte. Nós nos reunimos com um grupo de amigos naquela época, em 2012, e falamos, não, a gente precisa dar um suporte melhor, dar uma orientação melhor e ajudar as famílias adotivas na preparação e no acompanhamento pós-adoção. Isso vai ser bom
tanto para a criança e para o adolescente, quanto para os pais. Isso é de extrema necessidade. Olha que importante, Sara. E isso que você falou, essa realidade que você encontrou lá atrás em Uberlândia, hoje o Brasil, com mais de 5 mil municípios, ainda tem muitas cidades que também, mesmo com a obrigatoriedade, não conseguem oferecer para os pretendentes, não tem nem vara especializada da família, muitos deles, esse cuidado e preparo, isso que é tão importante. Nós, esse ano, aqui, via Tribunal de Justiça do Paraná, junto com o Grupo de Apoio à Adoção Consciente, conseguimos realizar algo muito lindo, que foi um curso online com a fundadora da nossa ONG, a Alia Paulívia, a filha dela, a Renata, que faz parte da ANGAD também, que dá esse suporte aqui no sul do Brasil. E foram, nesse encontro online, foram 21 estados contemplados, 1.500 pessoas preparadas. Então, hoje, os grupos de apoio, eles verdadeiramente fazem esse papel de apoio, né? Então, para quem está chegando aqui, para quem está tendo o primeiro contato com os grupos de apoio, aqui com a tua apresentação, queria que você respondesse duas coisas. Uma, como que as pessoas podem encontrar grupos de apoio nas suas cidades? E outra muito importante, gente, para vocês que estão aqui, hoje, isso que a gente está fazendo aqui online, eu estou em Curitiba, a Sara está em Uberlândia, podia estar em qualquer lugar do mundo e a gente poderia fazer essa conversa. A verdade é que os grupos de apoio hoje aproveitam muito bem as redes sociais e nós transmitimos a maior parte dos nossos encontros de forma online. Então, mesmo que você não tenha o acesso, você tem a possibilidade de acessar os grupos de apoio via ANGAD, a Sara vai te dizer como, e também se preparar e ouvir o que a gente fala nos nossos encontros presenciais. Como que as pessoas... Para. Exatamente. Você pode entrar, né? Você pode entrar em contato com o grupo de apoio à adoção da sua cidade. Se você entrar no site da ANGAD, que é o www.angad.org.br, lá nós temos uma aba GAAs, que é Grupos de Apoio à Adoção do Brasil, né? E ali, por regiões e estado, todos os grupos estão ali listados com seus endereços, com os dias de reuniões, telefone, enfim. Além disso, o que a Adriana falou é muito importante. A Adriana faz parte da assessoria de comunicação da ANGAD, né? É uma das assessoras, e você pode nos seguir no Instagram, no Facebook, no YouTube, porque muito material está sendo produzido, está sendo colocado lá. Se você entrar no YouTube da ANGAD, você já encontra vários encontros, várias palestras que estão disponibilizadas. E no próprio site você encontra uma gama de material enorme, artigos científicos, indicação de livros, indicação de filmes, artigos que a gente vai colocando. E no dia a dia a gente vai sempre atualizando no Instagram, no Face, as coisas que estão acontecendo. Por exemplo, esse bate-papo aqui hoje, né, Adriana? Ele saiu de uma situação polêmica que aconteceu no estado do Paraná, né, que muitos de vocês acompanharam, de um menino que sofreu tortura, espancamento, enfim, que estava num processo infeliz, né, de guarda para adoção. E então, essa semana nós fizemos, essa já é a segunda live que a gente faz, a primeira foi com a psicóloga Lídia Weber, falando sobre a importância da educação com carinho, sem violência, e foi muito boa, e isso já está disponível no YouTube da ANGAD. E hoje a gente está falando aqui sobre a importância da preparação adequada e do acompanhamento pós-adoção. Então, procure, veja se há um grupo de apoio à adoção na sua cidade. Talvez não exista ainda, e você esteja nesse incômodo que levou a Adriana, que levou eu e o Rodrigo a sairmos da nossa zona de conforto e a começarmos algo na nossa cidade ou a participarmos de algo da nossa cidade. E se você tem interesse em se unir a outras pessoas aí na sua cidade e começar um grupo de apoio à adoção, entre em contato conosco também. Né? Você também pode nos mandar um e-mail, angad@angad.org.br, e dizendo da sua intenção, e a gente vai te dar todo o apoio para isso. A Adriana fala também, né, do curso online que é promovido pelo Tribunal de Justiça do Paraná. A gente ficou muito feliz. Nós nos reunimos com o Dr. Sérgio Creus, né, que faz parte da Corregedoria da infância lá no estado do Paraná, para conversar sobre a construção desse curso. E a ANGAD é parceira também, assim como o grupo local, né, o Grupo de Apoio à Adoção Consciente de Curitiba. Eu já tive o privilégio também de participar, dando uma palestra no curso online.
e é excelente para lugares que ainda não possuem uma estrutura melhor. Nós sabemos que no Brasil, em muitos lugares, ainda não existe uma vara específica da infância e é difícil para o Poder Judiciário estar proporcionando uma preparação adequada para essas famílias ou para essas pessoas que desejam adotar. E o curso online ele tem sido uma ferramenta muito preciosa, porque ele chega em qualquer lugar do Brasil. E isso deve ser um acordo, né, firmado entre a vara local e o Tribunal de Justiça do Paraná. Se você quer saber mais a respeito disso, você também pode entrar em contato com a ANGAD, se você é do Poder Judiciário, e nós vamos te mostrar o caminho das pedras, né? Claro que nada é tão bom quanto o preparo presencial, né? Isso é fato. Então, aqueles que têm a oportunidade de participar do preparo presencial, não abra mão disso. Porque, como a Adriana falou, às vezes as pessoas chegam meio desconfiadas no primeiro momento. Ai, que coisa chata eu ter que estar aqui e tal. Mas logo em seguida, elas percebem o quanto aquilo é precioso, o quanto é rico. E elas falam, puxa, que bom que eu estou aqui. Aqui em Uberlândia, a preparação para a adoção, ela se dá em parceria, numa parceria da Pontes de Amor com a Vara da Infância e da Juventude. E nós organizamos esse curso, vamos dizer assim, em 6 encontros de 3 horas cada, né? E ainda é pouco, né? Se a gente for parar para pensar, ainda é pouco, ainda há muito mais para se falar. Mas hoje é um modelo que a gente consegue fazer aqui em Uberlândia. E isso varia de lugar para lugar, mas uma coisa é importante. Eu queria falar um pouquinho do porquê que esse preparo ele é tão importante. Várias são as motivações que nos trazem até a adoção, né? E nós precisamos sondar o nosso coração e entender se a nossa motivação, se ela é adequada. Porque ninguém, por exemplo, muitas vezes as pessoas falam, eu quero ter um filho porque eu quero fazer o bem para uma criança. E essa não é uma motivação adequada para a adoção. Por mais que ela pareça ser nobre, eu não acordo um dia, viro para o meu marido e falo assim, vamos ter uma relação porque eu quero ter um filho, porque eu quero fazer o bem para uma criança. Né? Essa não é a motivação de sermos pais ou mães. E quando nós falamos de adoção, nós estamos falando do desejo genuíno de construir uma família ou de ampliar a família. Né? Então, o que me faz, o que deve me levar até a adoção, deve ser o desejo de ser mãe ou pai de mais uma criança ou de mais algumas crianças. Né? E além disso, o que nos leva? Por que eu quero ser pai e mãe agora, nesse momento? Muitas famílias ainda chegam na adoção porque já tentaram muitas vezes e não conseguiram. Tiveram abortos repetitivos ou não podem ter filhos biológicos. E nós precisamos elaborar bem o luto dessas perdas, né? Para que a gente não queira colocar essa criança ou esse adolescente que está chegando no lugar de outro, porque ninguém consegue ocupar o lugar de um bebê que eu não consegui gerar. Ninguém consegue ocupar o lugar de um filho que faleceu ou de um bebê que eu perdi, né? Essa criança, esse adolescente, ele precisa ocupar o seu lugar no nosso coração. Ele precisa ocupar o seu lugar na nossa história. E nós precisamos nos preparar bem para isso. Então, a questão de observar as motivações da adoção, isso é muito importante. E isso vai nos ajudar a trazer o nosso ideal a respeito da adoção, a respeito daquela criança ou adolescente que vai ser adotado, mas perto da realidade. Outra coisa que eu preciso refletir é sobre o perfil da criança que eu vou adotar. Eu vou adotar uma criança, eu consigo adotar 2, eu consigo adotar mais de uma criança, né? Ou eu consigo adotar um adolescente, eu consigo adotar uma criança só pequena, ou eu consigo ser mãe de uma criança maior, eu consigo adotar uma criança que tem alguma questão de saúde. Isso tudo vai nos ser perguntado quando a gente entra no processo de adoção. E muitas vezes, se a gente não parou para refletir a respeito disso, a gente vai marcar com X uma opção que talvez não seja a melhor. E os cursos preparatórios, ou essa fase preparatória, ela nos ajuda a amadurecer. É muito comum as famílias preencherem essa ficha, e enquanto elas estão no curso, ou logo depois que elas terminam essa fase preparatória, elas voltam na vara e elas falam assim, olha, eu quero mudar o meu perfil, porque eu amadureci. Nessa preparação, a gente vai falar sobre as crianças reais. Muitas pessoas acham que a adoção demora muito no Brasil, que é muito burocrático, e muitas vezes até se desanimam por isso. Muitas famílias que vêm para adoção, do dia que elas dão entrada na papelada, ao dia que chega o filho, às vezes isso não leva nem 9 meses. E você fala, sério? É verdade.
Mas o que acontece? Às vezes o perfil dessa família, muitas vezes o perfil dessa família ele é mais amplo, né? Então eles aceitam adotar um grupo de 2 ou de 3 irmãos, ou aceitam adotar uma criança maior. Mas não adianta eu colocar, não, eu vou adotar 2 ou 3 crianças, eu quero adotar crianças de até 10 anos de idade, se eu não estou preparado para isso. Isso vai ser trágico. Vai ser trágico para mim, mas vai ser principalmente trágico para a criança. Então, nessas horas, a gente precisa trazer uma coisa que é desafiadora. É o equilíbrio entre a razão e a emoção. O gerar filhos, ele tem muito a ver com o nosso emocional, mas nessas horas a gente precisa trazer o equilíbrio entre razão e emoção. Uma outra coisa que eu considero de extrema importância é o quê? Nós temos que entender que a criança e o adolescente que vem para a adoção, ele já passou por esses traumas. E os traumas, eles trazem um impacto no desenvolvimento integral dessa criança. Eles impactam no desenvolvimento biológico, físico, no sistema de crenças, no desenvolvimento, inclusive no desenvolvimento cerebral dessa criança. O que isso quer dizer? Não dá tempo da gente... Isso seria uma outra live, né, Adriana? A gente pode fazer um bate-papo outro dia para falar mais sobre isso. Mas falando de forma resumida, essa criança, ela não se desenvolve da mesma forma que uma criança que nasceu e cresceu numa família segura, né, numa família funcional. Ela vai ter o seu desenvolvimento impactado de alguma forma. E nós somos os adultos da relação. Nós vamos ser os pais delas. E temos que estar preparados para lidar com isso. Uma coisa que a gente precisa entender é que um bebezinho, desde o comecinho, quando ele está numa família segura, ele percebe que as suas necessidades elas são devidamente atendidas. Quando ele está com fome, por exemplo, ele chora e vem a sua mãe ou o seu cuidador e lhe dá o leite. E essa expressão de necessidade se repete cerca de 25 a 50 vezes por dia. E isso vai construindo o quê? Um senso de segurança. E isso colabora para que essa criança desenvolva uma percepção de mundo que é seguro. Porque quando eu choro, alguém me ouve, me entende e atende a minha necessidade. Olha que legal. Então, eu sou amado, eu tenho valor, eu tenho alguém por mim, comigo, e o mundo é um lugar seguro. Só que os nossos filhos que chegam por adoção, na maioria absoluta das vezes, eles não tiveram a mesma sorte. E então, eles não percebem, muitas vezes a percepção deles a respeito de si mesmos, a respeito do mundo e das relações, ela é construída de forma diferente. Porque eles expressam sua necessidade, às vezes ela é atendida, mas muitas vezes ela não é atendida de forma adequada. Em muitos dos casos dessas crianças, a figura que era para ser a figura de cuidado, ela se tornou a figura de hostilidade, a figura de negligência, de violência, de abuso. O que essas crianças vão aprendendo, então? Eu expresso a minha necessidade, eu não sou atendida, às vezes é melhor que eu nem expresse, porque às vezes eu choro, ou eu abro a minha boca, eu grito, e ao invés de eu receber o leite, eu recebo palmadas, eu recebo gritos, eu recebo, né, eu não sou acolhido de forma devida. Elas então vão entendendo que elas não são amadas, que elas não têm valor, que elas estão sozinhas e que o mundo é difícil, que a vida vai ser muito difícil. Elas entram no que a gente chama de modo sobrevivência. Quando a gente está no modo de sobrevivência, a gente fica hipervigilante. Se eu estou numa situação de risco, eu fico hipervigilante. E eu não consigo usar a parte mais racional do meu cérebro. Eu não consigo organizar os meus pensamentos, eu não consigo fazer o planejamento ou mesmo responder de forma adequada. Se alguém coloca uma arma na nossa cabeça e fala que a gente está sendo assaltado, que é para a gente entregar tudo, a gente, na verdade, não sabe como que a gente vai reagir. A menos que a gente já tenha passado por uma situação assim. Essas crianças, muitas vezes, elas vivem quase que constantemente num modo de hipervigilância. Então, elas não conseguem usar de forma adequada a parte racional do seu cérebro. E nós, enquanto adultos, somos essas figuras que vão ajudar essas crianças a se regularem, a construírem esse controle, a mudarem a percepção a respeito de si mesma, das relações e do mundo. Isso leva tempo. E nós, enquanto pais, precisamos aprender a como fazer isso. E não há nada mais importante para essas crianças do que o vínculo, do que a conexão. Só que elas, inconscientemente, vão fazendo, muitas vezes vão tendo atitudes, comportamentos que vêm contra a formação desse vínculo. Muitas vezes elas vão dizer, você não é minha mãe, você não é meu pai, eu te odeio. Quando a gente vem trazendo limites, quando a gente vem trazendo regras que são para trazer segurança para elas, né? E
nós precisamos ser maduros e estarmos preparados para isso, para termos uma atitude de, meu filho, você agora é o nosso filho e nós estamos juntos, aconteça o que acontecer. Quando elas apresentarem comportamentos inadequados, a gente saber lidar de forma adequada com o comportamento, né? Sem o uso de violência, mas fazendo uso de técnicas, de metodologias adequadas, para não aumentarmos ainda mais esse estado de vigilância, porque aí essa criança vai cada vez mais ficando agitada, nervosa, não consegue raciocinar, não consegue agir de forma adequada. E muitas vezes os adultos se desregulam diante do mau comportamento da criança. E aí nós temos um problemão, né? Porque aí fica todo mundo desregulado, todo mundo fora de controle, e nessas horas, então, as coisas realmente podem dar muito errado. Né? Então, é muito importante a preparação adequada e o acompanhamento no pós-adoção, para que a gente saiba lidar com essas situações, para que a gente aprenda a lidar com essas situações e com os nossos filhos tão desejados, tão queridos. Todo filho por adoção é muito desejado, né, Adriana? A gente não tem filho por acidente na adoção. Então, né? E essa fala que a Sara está tendo agora aqui com a gente, ela é uma fala muito comum dentro dos grupos de apoio, essas conversas, essas dúvidas, esses questionamentos. Por isso que a gente está hoje aqui nesse bate-papo, aqui na live da Angad, para falar para você que está chegando aqui com a gente, acompanhando essa conversa, para você que trabalha também com os grupos de apoio, ou trabalha com famílias na escola, no seu dia a dia, que são formadas pela adoção, como é bacana a gente poder participar dos grupos de apoio. Tem até um comentário aqui da Lucila, que fala assim: quando fizemos o curso há 4 anos, eu já tinha 3 filhas biológicas. E te digo que este curso deveria ser para todos os pais, biológicos e adotivos. E realmente, o que a gente faz é se preparar para ser pai. E muitas vezes, para entender as necessidades dos filhos. E coisa que não é porque eles são adotivos, é porque eles são filhos. E a gente aprende a ser pai nessas conversas, nos cursos e no grupo de apoio. Eu tenho uma experiência, o meu primeiro filho, ele chegou com 4 anos de idade, ele vai fazer 13 agora esse ano. Ele chega com 4 anos de idade, mas ele chega fisicamente aparentando 1 ano e meio. Todo mundo achava que ele tinha 1 ano e meio, tanto que a roupa que ele usava era o número 1 quando ele chegou. E ele levou muitos anos para que esse desenvolvimento se adequasse. Ele não sabia fazer uma frase completa com sujeito e verbo. Ele tinha um vocabulário muito, muito reduzido, e o pouco que ele falava era todo um português errado, assim. Chegava a ser bonitinho, mas eu tinha que incentivar ele a começar a conviver com as pessoas. Ele tinha 4 anos e nunca tinha feito um convívio escolar. E passados os 4 meses, na época, a licença maternidade era de 2 meses, para a família adotiva com criança a partir da idade dele, hoje mudou também isso. Então, ele muito rapidamente teve que ir para a escola para voltar a trabalhar. E para ele, a escola e o abrigo era a mesma coisa. Então, era um pânico por essa criança. Eu cheguei a passar o primeiro mês na escola. Eu fiquei 1 mês a mais dentro trabalhando e indo. A minha empresa me beneficiou em relação a isso, me deu esse suporte. Então, assim, essas questões a gente fica sabendo do grupo, porque a gente tem contato com as famílias que vão contar seus depoimentos, vão contar suas histórias, as suas dificuldades, e como venceram, e como lidaram com isso. Por isso que é tão importante a gente falar do grupo de apoio. Hoje, eu estou no grupo de apoio como presidente, mas eu fui pretendente lá atrás e digo que desde que eu fui fazer meu curso de preparação, eu nunca mais saí daquela cadeira, porque foi tão importante para mim. Eu crescia tanto a cada encontro que eu nunca mais deixei de ir. Por isso que quando a gente faz o convite para as pessoas permanecerem com a gente, para mim não é nada que pareça difícil, porque é muito agradável, a gente cresce bastante estando lá. E os grupos estão abertos também para as pessoas fazerem parte deles, né, Sara? Exato. Acaba que os grupos de apoio à adoção, a gente se torna uma grande família, né? Porque, e uma coisa que é muito legal nos grupos de apoio à adoção, né, Adriana? É porque os nossos filhos, eles se identificam. A gente tem aqui o grupo de pós-adoção, né? Então, no dia do encontro do pós-adoção, que acontece uma vez por mês, no auditório principal aqui, a gente reúne os pais, e aí nas salas a gente tem os nossos voluntários, os nossos educadores, vamos dizer assim, né? Que eles preparam um
um programa pedagógico bem legal, muito lúdico, muito gostoso, para desenvolver com as faixas etárias diferentes. Então, às vezes, a gente está tratando do mesmo tema. Por exemplo, se a gente está falando sobre limites com carinho com os pais. Aí, lá com as crianças, com os pré-adolescentes, a gente está lidando sobre a importância dos limites, né? Por que os limites, as regras são necessárias e mostrando para eles o quanto que seria impossível, né? Eles mesmos não iam achar bom se não houvessem regras e limites. E aí, todo mundo é bem-vindo para o pós-adoção, a família inteira. E a gente já viveu a situação contrária, dos filhos biológicos que estavam vindo para o pós-adoção se sentirem os diferentes. E eles perguntaram assim, mas eu não posso ser adotado também? E aí os pais terem que explicar, você é adotado, né? Porque todo filho que é filho de verdade, ele é gerado no coração. Então, nós te adotamos, né? Mas isso é muito legal. Então, os nossos filhos adotivos, eles se identificam, eles se encontram. Isso para eles também é muito importante. Quando você conta do seu filho, né, Adriana? Nós vivemos a mesma coisa com as nossas 3 meninas. Eu me lembro quando a nossa primeira chegou, ela também estava com quase 4, ela estava com 3 anos e 10 meses e ela não falava quase nada. E a gente pensou, será que ela tem alguma dificuldade de aprendizagem, né? E tal. E logo em seguida, como ela chegou em setembro, nós falamos, não vamos levá-la para a escola agora, vamos deixar ela em casa, com a gente vamos investir nesse tempo de construção de vínculo, mais de família mesmo. Mas a gente queria saber se a gente levava ela no começo do ano seguinte para a série que seria, né, da turminha dela mesmo, ou se a gente colocava ela no maternal 1, né? Então, a gente encaminhou ela para uma psicopedagoga para fazer uma avaliação e tal. E eu lembro que no primeiro ou segundo dia que a psicopedagoga estava com ela chegou para a gente e falou assim, olha, essa menina vai dar nó em gota d'água. Né? Ela é super esperta, a única coisa que está faltando é estímulo. E dito e feito, num instante ela estava toda tagarela, disparou e tal. Mas o quanto que aquilo naquele momento nos trouxe tranquilidade. Né? Então, muitas vezes, se a gente enfrenta as situações sozinho, a gente sofre mais. Eu lembro que no começo nós erramos muito com as nossas filhas e isso me dói muito hoje. E a gente errou simplesmente porque a gente não sabia. Como a gente já tinha um filho biológico, né, e que era mais velho do que elas e tal, a gente muitas vezes queria usar os mesmos métodos que a gente usou para educar o Lucas, para ensinar o Lucas, com as meninas, e nós não atinávamos que aquilo com elas trazia uma lembrança que não era legal. Por exemplo, é comum na nossa forma de criar, de educar, quando a criança faz uma coisa errada, você fala assim, olha, faz o seguinte, vai lá para o seu quarto, senta lá, pensa um pouco no que você fez, daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos eu vou lá conversar com você, né? É comum a gente fazer isso. Com elas, não funcionava. E a gente chegava daqui a 5 minutos, ia conversar, elas nem lembravam mais do que tinha acontecido. Ou elas estavam, com uma nem lembrava mais, não sabia mais falar sobre o que tinha acontecido, não sabia por que estava lá. Né? Ou a gente conversava com uma, falava, principalmente com as gêmeas, vai lá para o seu quarto. A hora que a gente via, iam as duas. Elas achavam que a gente estava dando bronca, vamos dizer assim, nas duas. Né? A gente falava, não, peraí, foi com a outra. E a gente não se atinava, Adriana, que deixar as crianças sozinhas naquele momento, nós podíamos estar lembrando o lugar do abandono. Né? E que isso não funcionava legal com elas. Que elas precisavam de, às vezes, pensar, mas do nosso lado. Olha, o que aconteceu não foi legal. Então, senta aqui. Eu preciso que você se acalme, que você pense no que aconteceu, mas você vai estar aqui do meu lado. Eu estou aqui junto com você. E daqui a pouquinho a gente vai conversar. Aquilo, às vezes, não era só para elas. A gente também precisa se acalmar, né? Porque às vezes a gente, enquanto pai, a gente também fica tenso diante de uma situação, de um comportamento que foi bem inadequado, aquilo nos irrita, aquilo na hora nos deixa nervosos, e a gente precisa de respirar. Mas a gente não entendia que, naquele momento, o estar junto para eles era fundamental. E era fundamental para não levarmos elas, no caso, né, àquele lugar de estado de sobrevivência, de tipo assim, nossa, eu tô sozinho de novo, tá vendo? Eu realmente tô sozinho no mundo, ninguém me entende, eu vou ter que aprender a me virar sozinho. Não, nós estamos juntos. Isso era muito importante. Por isso que eu falo, a conexão, o vínculo é a base de tudo no relacionamento entre pais e filhos, principalmente entre filhos que chegaram por meio da adoção. E outra questão também, Sara, que a gente se cobra, é do nosso comportamento como mãe, como pai, diante das nossas famílias. Porque
eu tinha muito medo de que o meu primeiro filho fosse rejeitado por alguém da família. Eu queria que ele fosse aceito. E eu fazia de um tudo para que ele fosse aceito. Eu tentei falar antes com eles da chegada, mas ninguém quis no primeiro filho me ouvir, ninguém quis. Tanto que eu faço muito um convite lá no grupo de apoio, tragam sua família, vai ter um padrinho, tua religião tem um padrinho, traga um padrinho, vai ter um primo, traga uma criança, tragam a família para os grupos de apoio, para que eles também compreendam que existem algumas questões que são só da família adotiva, e que se eles compreendem, todo mundo passa bem. Então, na minha primeira maternidade adotiva, eu tive muita dificuldade. E digo também que hoje eu vejo também o quanto eu errei em coisas assim, anos. Eu não vou dizer quantos, porque agora ele já é mocinho, ele vê as lives, ele já acha que ele não quer se expor. Mas a verdade é que ele ficou muitos anos fazendo o tal do xixi. Uhum. A gente ficou muito lá atrás, querendo que fosse tudo muito natural, dentro daquele prazo natural, que para ele não estava sendo. E foi uma vitória. Quando ele sentiu que ele conseguia, porque a gente já tinha feito exames, já tinha ido para médico, especialista, achando, será que tem um problema? Realmente tem um problema, né? Que a gente possa tratar, que um médico resolva. Não era aqui, era aqui. Ele assumiu tudo aquilo, ficou tudo bem. O meu segundo filho tirou a fralda sozinho, chegou bebê e resolveu com 1 ano e meio que ele não ia mais usar fralda, e eu não precisei nem me preocupar. Acho que eu já estava tão preparada, a gente soube lidar tão melhor que eu falei, meu Deus, que benção, né? De tirar fralda, eu não precisei nada disso. Mas eu no começo, realmente, o que eu acho que eu falei, a minha falha foi de não insistir com a família sobre o tema, de não insistir em trazer eles para aquela nossa decisão, para a nossa vida, né? E coisa que a gente aprende no grupo de apoio, né? Exato, exatamente. Tem muitos grupos que fazem isso, né? Tem, às vezes, até um dia específico para que aqueles que estão se preparando para a adoção tragam as suas famílias extensas, né? E ali a gente conversa, explica um pouco sobre quem é essa criança, o que é adoção, como que a gente se adota no dia a dia nas nossas relações, né? Conversar um pouco a respeito dessa aceitação, da importância do papel deles na vida dessa criança, de coisas como você falou, né? E outra, uma coisa que a gente precisa aprender, e que os grupos de apoio à adoção nos ajudam muito, né, Adriana, é a lidar com o preconceito, porque o preconceito ele existe. Não adianta a gente querer dizer, não, vai dar tudo certo, na minha família não vai existir. Deixa eu te falar, vai. Em toda família, a menos em parte dela, existe. Muitas vezes um preconceito velado, um tratamento diferente. Eu dou um presente mais caro no Natal para o biológico e um mais barato para o adotivo. Eu levo mais o outro para passear do que o adotivo. Enfim, são de várias formas, até mesmo por meio de elogios, né? Nossa, como vocês são especiais, porque vocês adotaram essa criança. Ninguém é especial porque adotou, não, gente. A gente só queria ser pai e mãe. Né? Nós somos gente como qualquer um. E esse tipo de elogio não é muito bem recebido pelas famílias adotivas, porque a gente não faz isso como uma ação do bem, como algo filantrópico, né? E agora, na nossa cultura, isso também é importante, né? Que você traz é muito importante. Como que a gente avalia se um pai ou uma mãe é um bom ou mau pai ou mãe? Pelo comportamento dos filhos. Isso é cruel. Isso é cruel. Porque, como nós estamos falando, o filho que vem para a adoção, ele já viveu N circunstâncias. E assim como você está dizendo, partes do seu desenvolvimento vão estar comprometidas, muito provavelmente. Às vezes vai ser uma fralda que vai demorar a tirar. Às vezes ele vai demorar a conseguir dormir sozinho no quarto. Né? Quando eu estou falando em demorar, é como a Adriana colocou, eu não estou falando de semanas, às vezes a gente está falando de anos de uma criança que ainda vem para o quarto dos pais porque não se sente segura. Às vezes ele vai apresentar comportamentos inadequados, como furtos, mentiras, ele vai criar fantasias e tal. E isso tudo tem a ver com as situações traumáticas, com os impactos do trauma na vida dele. E isso leva anos.
né? Leva anos para que isso seja ressignificado, para que ele consiga ter uma nova compreensão, para que ele consiga ter o seu cérebro sendo transformado. Graças a Deus, hoje em dia, a gente já entende, né? A neurociência mostra o quanto que a plasticidade neurocerebral existe, né? Mas são processos. E, então, é muito importante quando a família, quando os amigos próximos, eles vão entendendo isso, eles vão compreendendo isso. Mas tem horas que a gente vai lidar com pessoas que não vão compreender. E nós vamos ter que ajudar nossos filhos a se fortalecerem e a lidarem com esse preconceito. Eu lembro, uma das situações que a gente vive, né, deveria ser o ambiente mais acolhedor, mas ele é um dos mais hostis, chama escola, né? O quanto que escola normalmente é difícil. Uma coisa que existe na escola que é difícil é o tal da tarefinha, quando eles vão chegando lá nos 5, 6 anos de idade, aí eles vão lidar com aquelas tarefas onde vão ver a sua própria história. E aí a escola pede para trazer a certidão de nascimento, a foto da mãe grávida, o primeiro dentinho, o primeiro cabelinho e tal. E as famílias adotivas não têm isso. Né? E aí eu lembro quando a gente foi viver essa situação com a nossa filha, a professora chegou, ela estava numa escola que estava agindo de forma muito adequada com a questão da adoção, com ela e tal. E aí a professora me chamou, falou: Sara, isso tá no livro, né? Eu vou ter que abordar esse tema. Como que eu faço? Aí a gente falou: olha, conversa com ela. Pergunta para ela como que ela quer fazer. Se ela vai querer fazer, colocar no cartaz dela, tinha que fazer um cartaz. Se ela vai querer fazer um desenho, se ela vai querer colocar fotos só dos 4 anos para frente, ou se ela vai querer fazer um recorte de revista, como que vai ser? Na época, a gente estava com a guarda dela e ainda não tinha saído a adoção. Então, agora eu vou confessar publicamente uma infração que a gente cometeu, né? Aí eu falei, eu só vou falsificar a certidão de nascimento dela. Mas era de brincadeirinha, né? Porque não tinha nada a ver ela levar para a escola uma certidão de nascimento com o nome de outros pais, de outros avós. Não tinha nada a ver. Com um outro nome, ela já se identificava com o nome que ela teria, né? Quando fosse nossa filha. E aí a professora falou, não, tudo bem. Então a gente criou lá uma certidão de nascimento de brincadeirinha, ela levou essa certidão de nascimento, e aí ela quis colocar fotos só dela dos 4 anos para frente. Mas os coleguinhas, que na época tinham 5, 6 anos, alguns não sabiam que ela era adotiva, porque apesar dela ser morena, de pele morena, e nós sermos mais claros, criança não se atina com essas coisas, que presta atenção a isso é adulto, né? E aí, quando estavam lá na roda, conversando sobre isso, sobre os trabalhos, aí um coleguinha falou assim, mas então você não nasceu da barriga da sua mãe? E ela, muito firme, com muita serenidade e firmeza, ela respondeu assim, não, eu nasci do coração da minha mãe. Só que você também nasceu do coração da sua. Porque se você tivesse nascido só da barriga, você não era filho dela. Então, todos vocês nasceram do coração da mãe de vocês. E a professora, no final da tarde, veio nos contar isso. E as lágrimas corriam. Elas falaram, a Jéssica deu uma lição para todo mundo aqui, né, a respeito do que é ser filho. Então, quando nós, enquanto pais, aprendemos a lidar com naturalidade com isso, os nossos próprios filhos são instrumentos para ir quebrando parte desses preconceitos. Eles mesmos vão se fortalecendo quanto a isso. E vai chegar um momento em que não somos mais nós que vamos ser as leoas, né, enquanto mães, que vão proteger os nossos filhos dessas línguas malditas que chegam às vezes na frente de todo mundo e perguntam, quais são os seus filhos mesmo, os seus filhos de verdade? E a gente fala, os 4 são de verdade, né? Nenhum deles é de mentirinha. Você conhece? Pois é. Então, esse tipo de situação acontece com todo mundo, né? Mas vai chegar o momento em que eles mesmos vão dar as suas respostas, em que eles mesmos vão ter que confrontar aquele parente que trata eles diferentes. Vai chegar um momento em que eles vão chegar e vão falar, olha, eu estou percebendo que você faz isso com meu irmão, que você me trata assim, que você faz isso com meu primo e comigo é diferente. E eu não gosto disso. Né? E que bom quando eles fazem isso, porque nenhum de nós na vida, a gente cresceu sem passar por dificuldades. Todos nós sofremos bullying, todos nós sofremos preconceito, né? Ou porque éramos gordinhos, ou porque éramos magros demais, ou porque éramos inteligentes, ou porque demoramos mais a aprender. Enfim, né? A vida é assim. E os nossos filhos, eles também vão aprender conosco, né? E com a vida a lidar com o preconceito. Mas nós precisamos aprender, enquanto pais, a lidarmos com o preconceito, para a gente não sair por aí brigando com o mundo, né? Senão a gente vai comprando inimizade por onde a gente passa. Eu fui pretendente numa época em que a preparação,
em que os grupos de apoio estavam vivendo uma nova era de preparação. Eu vi os grupos de apoio transformando o perfil pelo trabalho feito dentro ali dos auditórios, e eu era pretendente nessa época, por isso eu fiquei tão apaixonada, né? Como jornalista, a gente já tem um pouco da nossa essência, é a essência da transformação, né? Então eu vivi isso em mim mesma. Eu mudei o perfil no meio do caminho. Eu queria uma criança até 3 anos e acabei com o perfil de irmãos até 7. E acabou que um dos meus filhos veio bebê mesmo, isso é uma outra história, mas muito interessante todo esse processo, assim. E nos grupos de apoio a gente é incentivado, eu me lembro disso lá atrás, lá por 2009, que a gente era muito incentivado a ser aberto, a se preparar para saber falar para o filho, né, que ele era como era, principalmente quem pensa na criança menor. Então, meu primeiro filho veio com 4, meu segundo filho veio com 38 dias. Eu era a terceira da fila, tá? Eu era a terceira. 2 antes não aceitaram. E quando chega o bebê, a minha mãe fala para mim, filha, com o Marcelinho foi fácil, né? Porque, na ideia dela, porque ele já sabia. Mas como você vai fazer com o João Marcelo quando ele souber? Eu falei, mãe, mas eu falo desde o dia que eu encontrei ele a primeira vez. Mas ele não te entende. Eu falei, entende. Eu falei, mas vai ser um discurso tão natural entre nós que ele vai ouvir isso a vida inteira. E quando ele chegar no momento de se questionar, que está chegando agora, de 6 para 7 anos, ele já ouviu isso a vida inteira. Ele vai começar a fazer a compreensão. E nós aqui em casa sempre, até porque meu marido também fez parte do grupo de apoio nesses primeiros anos, logo que eu entrei, e a gente sempre falou muito sobre adoção, ou porque atendia o telefone para dar alguma informação, ou porque chegava alguém e perguntava. O fato de eu ser jornalista de TV aqui no Paraná, a gente fez uma campanha uma vez na RPC e era das mães, e eu apareci com os meninos com a camiseta da adoção. Então, assim, era algo que as pessoas vinham conversar comigo sobre isso mesmo, e às vezes vinham falar baixinho, mas o seu filho, Não, gente, pode falar. Assim, não, gente, não, pode falar, você não vai falar nada que vai agredir ele, né? Não, sabe? Não, então a gente sempre teve muito isso, mas isso foi o ensinamento que eu tive dentro dos grupos de apoio, de você saber falar e de você estar sempre com esse assunto de forma muito transparente e sincera. Claro que a gente tem coisas que a gente não precisa falar para ninguém, nem para os nossos filhos, da história deles, né? Nenhum filho... Não sei se eu tô errada, Sara, mas eu não consigo acreditar que algum filho que venha para adoção venha sem uma história de algum dano, né? Porque se acho que se eles tivessem vínculo, amor, afeto, eles estariam nas suas famílias como eles estão. É isso que nos faz mãe. É esse vínculo, esse afeto, essa construção que a gente faz, né? Essa adoção. Nenhuma mãe... Eu falo que minha mãe me adotou. Eu sou filha adotiva, só que minha mãe é biológica. Se comigo, eu não seria filha dela. Então, assim, dentro essa é a conversa que a gente tem aqui em casa. Para quando chegar nessa hora da escola, eles mesmos terem a sua postura, né? Teve uma história muito interessante, recente, do meu filho. Ele estava aprendendo na escola sobre a cor da pele. Então era assim, e cor de olho, genética lá. Se meu pai tem essa cor, a minha mãe aquela cor, a chance da minha cor, e não sei o quê. Daí ele faz assim, mãe, eu não tô entendendo, porque olha só, por quê? Que você... Põe seu braço aqui, por que a cor do teu braço é esse? A cor do pai é essa e eu sou... Daí ele para no meio do caminho e fala, ai mãe, que bobeira, olha o que eu tô te perguntando. Então, assim, é tão legal que ele esqueceu. Uma vez a gente viveu isso. A gente viveu isso com a nossa filha também. A gente estava num curso preparatório para adoção e a gente sempre tem os depoimentos. E naquela vez, a nossa família inteira foi dar o depoimento. E aí a gente abriu para que as pessoas fizessem algumas perguntas, se eles quisessem fazer para os meninos, né? E aí perguntaram para ela, porque as gêmeas, elas são até meio parecidas fisicamente com a gente. Então, muita gente não percebe, pensa que a única que é adotiva é a Jéssica. E aí ela estava com 13, 14 anos nessa época. Perguntaram para ela, mas Jéssica, as pessoas não te perguntam quando elas percebem a diferença que existe entre você e seus pais? Aí ela olhou assim e falou assim, que diferença? Aí eu olhei, eu falei assim, tá respondido. Né? E Adriana, isso que você traz a respeito da história,
A gente trouxe recentemente, né, aqui para o Brasil, a Betsy Smalley, que é americana, ela é do Institute for Human Services, e ela é escritora de um livro que é um best-seller, que já ganhou muitos prêmios na área da adoção. Ela é uma das grandes referências internacionais da adoção. É uma assistente social que já trabalha há quase 40 anos, né, com famílias adotivas e com famílias acolhedoras, mas principalmente dando enfoque na adoção e tal. E a Betsy escreveu um livro sobre como contar a história para o seu filho adotivo, né? Então ela trouxe muito essa questão da importância de não escondermos, né, de reconhecermos a história deles, porque muitas vezes, equivocadamente, a gente pensa, não, vamos apagar esse passado, porque coisas muito difíceis aconteceram, realmente, como você fala, na maioria absoluta deles, eles passaram por histórias difíceis, mas é a história deles. E acaba que, quando a gente olha para a nossa história, o que nos fez ser a pessoa que nós somos hoje? Não foram só os momentos alegres, os momentos bons. As dificuldades nos forjaram, nos capacitaram e nos tornaram as pessoas que nós somos. E por mais que nenhuma criança deva viver algumas das situações que viveram na infância, mas é a história deles. Então, de acordo com a idade, de acordo com a linguagem, eles têm o direito de ir sabendo da sua história à medida em que eles também têm interesse a respeito disso, né? A gente não precisa forçar nada, mas é a história deles. E uma coisa que a gente aprende, né, nos grupos de apoio à adoção é o quanto que é importante eu reconhecer essa família biológica enquanto alguém que faz parte da construção de uma história que nos é preciosa. Por mais que coisas muito duras, muito inaceitáveis aconteceram na história da criança, que vieram da família biológica, mas sem aquele pai biológico, sem aquela mãe biológica, o nosso filho não iria existir. Então nós precisamos ser gratos por essa origem biológica que eles têm. Reconhecer que os nossos filhos têm duas origens, a biológica e a adotiva, né? E não monstrificarmos essa família biológica. Muitas vezes a insegurança dos pais adotivos os levam a querer competir com essa família. A Betsy, ela trouxe algo que eu achei muito interessante da forma como ela traz. Quando a gente, por exemplo, se a gente tem um filho, né, esse filho, ele enche o nosso coração, ele parece que ele leva todo o amor maternal, paternal que a gente tem. Isso vem o segundo filho, e a gente descobre que tem muito mais amor maternal e paternal, e a gente ama, tem espaço para amar o segundo filho, assim como tinha espaço para amar o primeiro, e assim sucessivamente. Então, os nossos filhos, eles podem amar os seus pais biológicos, né? Podem ser gratos aos seus pais biológicos pelo dom da vida ou mesmo por aquilo de bom que eles viveram, experimentaram na sua família biológica. Isso não quer dizer que não vai existir lugar, espaço no coração deles para eles nos amarem enquanto pais por adoção, né? E a gente precisa crescer, ser amadurecido quanto a isso na nossa cultura brasileira. Eu creio que a gente precisa conversar mais sobre isso, né? Mas é muito importante a gente validar a história dos nossos filhos, a gente reconhecer essa mochilinha que eles trazem nas costas, que se chama história. E à medida em que eles vão crescendo e que eles querem e até precisam conversar sobre essa história, que eles encontrem nos pais adotivos esse espaço aberto para conversar. Hoje em dia, com a internet, hoje mesmo uma mãe entrou em contato comigo, né? Porque a genitora, né, a mãe biológica, encontrou a sua filha adotiva, né? A filha adotiva dessa mãe que entrou em contato comigo, né? Encontrou ela pelo Face e chamou a menina pelo Face. E agora? Como lidar com isso, né? Então, essas situações, elas podem acontecer, elas provavelmente vão acontecer mais cedo ou mais tarde. Talvez mais tarde os nossos filhos vão querer saber mais sobre essa origem. Talvez eles queiram saber notícias dessa família biológica ou queiram até conhecer. Isso não quer dizer que eles não nos reconheçam enquanto pais. Talvez seja uma curiosidade. Se ele chegou bebê, ele tem um monte de perguntas. Puxa, de quem será que é o meu nariz? Por que eu sou assim? Por que eu sou tão calmo? Por que eu sou estouradão? Né? Coisas que para nós são simples quando a gente cresceu junto da nossa família biológica, né? Mas para eles, às vezes, eles têm essa curiosidade. Mas isso tudo precisa ser feito da forma adequada, no momento adequado, quando eles já têm maturidade para isso, e com o apoio adequado da família biológica, se esse for o caso. Existem casos em que não vai ser possível, por questões de segurança. Mas falarmos a respeito da história deles, isso é necessário, porque senão eles vão construindo uma fantasia. Eles vão construindo uma história que não é a real. E muitas vezes essa história que eles vão construindo na sua mente, ela pode ser
pior do que a história que eles realmente viveram. E isso pode ser difícil deles levarem, né? Deles levarem adiante. Agora, essa é uma conversa que a gente tem aqui, e ela é muito mais fácil da gente ter dentro do grupo de apoio, com pessoas que compreendem essas dúvidas, que têm esses mesmos sentimentos, que querem auxiliar seus filhos. É um tipo de conversa muito difícil para ter, muitas vezes, na família, na nossa família biológica, e nossa família extensa, que não acompanhou o processo de adoção como a gente gostaria que eles acompanhassem. Provavelmente as fantasias vão ser maiores, os pânicos vão se criar diante de um momento que nós vamos viver. Em algum momento a gente vai viver isso. O meu filho ficou com a minha mãe em casa uma tarde, que eu fui trabalhar, e quando eu volto, ela tá com o olho desse tamanho, tadinha. Você não sabe o que ele veio falar comigo, de 6 anos. Ele queria entender por que ele foi rejeitado. Falei, pô, por que ele não perguntou para mim? Ele responde, eu falei que para isso a gente precisava tomar um Nescau, e o tempo de eu tomar o Nescau, ele se distraiu, mudamos de assunto e eu deixei. Eu falei, deixa que eu converso com ele. Mas é isso. Né? Veja só, eu não preparei, talvez minha mãe, para ela estar com ele nesse momento, que é uma pessoa que ele confia, uma pessoa que ele tem um carinho, e ele queria a resposta. Talvez não fez essa pergunta para mim naquele momento, porque não queria me magoar, achava que poderia me magoar. E quando nós entramos no assunto, ele dá uma risada e conversa sobre isso. 6 anos. Dentro daquilo que você falou. Dentro do que ele tem que ouvir, dentro do que ele pode ouvir. E de forma muito simples, a gente cria muitos monstros nessa hora também, né? Por isso o grupo de apoio é importante. Nós temos equipes dentro do grupo de apoio que são especializadas em nos preparar para essas conversas. Nós temos material dentro do YouTube da Angaá, que se vocês vão ter essas e várias outras respostas, assim. Então, essa nossa é justamente para trazer exemplos dessa experiência diária com as famílias por adoção, e as nossas famílias também, da importância de fazer parte e permanecer nesses grupos. A gente vê muitas pessoas, eu já vi pessoas que foram voluntárias, que passaram pelo grupo antes de ter o filho, e se sentiam, que bom que se sentiam preparados, e quando os filhos chegaram, não estavam. E muitas foram do grupo, vocês têm que vir sim. A gente tem que ter esse apoio. Então, veja, se dentro do próprio grupo as pessoas conheciam o trabalho, chegaram em algum momento a ter um receio de dividir uma dificuldade, o medo de ouvir, você não é minha mãe, como que eu vou conversar com alguém e a pessoa fala que não é minha mãe? O meu filho, logo que ele chegou, ele sabia o que era família, mãe, pai, era tudo nome, né? Era tia, mãe, pai, era tudo igual. E daí as primas vêm e chamam a mãe de mãe, né? Mãe, não sei o que, ele vira pra ela e fala que mãe, quero leite. Eu achei engraçado, falei, olha lá, ele, né? Eu tenho que ensinar isso também, olha que graça. Eu achava uma graça construindo. E na hora, hoje essa minha cunhada, ela é voluntária no grupo de apoio, ela tem um outro entendimento, ela foi super parceira na chegada dele, e na hora ela olhou pra mim e falou, ele me chamou de mãe, eu falei, fica tranquila. Não, mas brincando. Mas assim, veja que, né, e se eu tenho um problema nessa hora? E acho que ele quer ser filho dela. Olha que loucura que pode acontecer. Exato. Ou se eu levo a sério na hora quando ele vira para mim e fala, não, você não é minha mãe, eu quero voltar para o abrigo, né? E aí, se a gente não está seguro, se a gente não tem certeza disso, e tem horas, né, Adriana, que a gente aprende no grupo de apoio à adoção a como agir diante do filho, e depois a gente vai para dentro do quarto, para debaixo do chuveiro, e a gente chora, né? Mas a gente tem com quem conversar e com quem vai entender. Você sabe que nos Estados Unidos e no Canadá, eles têm um núcleo de estudos da criança e do adolescente, né? E eles fizeram um estudo sobre quais eram as melhores estratégias, as mais eficazes para a permanência de crianças que sofreram vulnerabilidades, traumas e tal, em família, né? Então, eles estudaram famílias acolhedoras, famílias adotivas, e sabe qual foi a conclusão que eles chegaram? E aí entraram várias questões, né? O que ajuda?
psicoterapia, acompanhamento médico adequado, uma boa escola e tal. E eles chegaram a uma conclusão, que o mais eficaz são grupos de apoio. Top da lista. Deu certo. Retornando a essa nossa conversa, falando da importância da preparação e de permanecer nos grupos de apoio, você tinha acabado de falar de uma pesquisa que coloca os grupos de apoio em primeiro lugar na classificação entre o que é mais efetivo para que as famílias estejam preparadas de forma saudável, recebendo seus filhos, né? Exato, essa pesquisa mostra, Adriana, essa pesquisa foi feita pelo Núcleo de Estudos da Criança e do Adolescente norte-americano, mostra que a ferramenta mais eficaz para promoção de vínculos saudáveis, para que essas famílias não desistam dos seus filhos, para que não hajam desistências, devoluções ou relacionamentos que sejam nocivos, né? São grupos de apoio. Então, olha a importância da gente participar, né, de grupos de apoio na preparação e também no pós-adoção, né? Isso é de extrema importância. No trabalho com as famílias, pesquisadora de adoção, que esteve com a gente numa live também essa semana, falando do livro dela, o Eduque com Carinho. Ela também dá palestras para a gente no grupo de apoio e ela fala com toda a segurança também em relação aos grupos de apoio. As famílias que participam dos grupos de apoio, não só naquela parte obrigatória, mas que permanecem nos grupos de apoio até a chegada dos filhos e depois, são as famílias que não depois. Exato. E é muito lindo de ver, eu comecei a falar isso, né, quando a gente caiu. Eu tenho tido a oportunidade de participar de encontros internacionais com várias organizações que trabalham com crianças e adolescentes órfãos vulneráveis, com famílias adotivas, acolhedoras, instituições de acolhimento, etc. E esse movimento de apoio à adoção que nós temos no Brasil, ele não existe em nenhum outro lugar do mundo. Então, é algo que nós temos sido chamados para compartilhar com eles como que a coisa começou, como que acontece, porque os países estão querendo copiar o nosso modelo de tão bom, de tão eficaz. Então, a gente fica muito feliz em ver isso, né, em ser parte disso tudo. Então, eu quero realmente, assim, deixar esse convite para você que está nos assistindo, que ainda não faz parte de um grupo de apoio. Isso não é só para famílias adotivas ou para quem quer adotar. Profissionais, estudantes, principalmente das áreas que têm essa inter-relação, né? Direito, psicologia, serviço social, pedagogia e tantas outras, né? Antropologia, filosofia. Sejam super bem-vindos, né? Porque os grupos de apoio à adoção, eles são um espaço de ricas trocas, de grande aprendizagem e de muito fruto. É muito lindo a gente ver o quanto que as histórias vão sendo transformadas. Os grupos de apoio à adoção não trabalham só com as famílias adotivas. Existem grupos que trabalham, inclusive, dando apoio a famílias na reintegração familiar. Existem grupos que trabalham também com as famílias acolhedoras, né? E é muito importante a gente observar a transformação na vida das crianças. Muitos grupos desenvolvem projetos, né, em parceria com as instituições de acolhimento, promovendo um desenvolvimento mais adequado, né, reforço escolar, apadrinhamento afetivo para as crianças que estão no acolhimento, né, para as crianças e adolescentes. Então, assim, eu quero te convidar, venha conhecer mais de perto, se você ainda não faz parte, conheça o grupo de apoio à adoção da sua cidade ou da sua região, e se você tem o desejo de começar um grupo de apoio à adoção aí onde você está, entre em contato conosco da ANGAAD, né, a ANGAAD, a Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção. Você pode entrar no nosso site, pode nos mandar um e-mail ou telefonar aqui para o nosso escritório, porque a gente quer te dar subsídio, a gente quer te dar suporte. Recentemente, né, Adriana, eu sei que muita gente dos grupos de apoio estão nos assistindo. Nós disponibilizamos lá no site um espaço de material para os grupos de apoio à adoção, onde você pode encontrar muito material legal. Por exemplo, o treinamento que a Betsy Smalley deu para a gente, que eu sei que nem todo mundo pôde participar, né? O material que ela usou está todo disponível. Lá tem, inclusive, instrumentais que você pode usar nas suas reuniões com as famílias, no seu atendimento individual às famílias ou nos grupos de pós-adoção, nos grupos de preparo para adoção. Tem muitos outros materiais lá que já foram compartilhados por outros grupos. Existe uma aba também de pesquisas, onde você encontra material acadêmico, né, na área do direito, da psicologia, da psicologia do serviço social. Enfim,
grupos que têm enfrentado, porque hoje em dia, assim, eu sei que grana não é problema para ninguém, né? Tá todo mundo nadando em dinheiro no nosso país. E a gente sabe que a gente precisa de dinheiro para o que a gente vai fazer, né? Então, muitas vezes os grupos falam, a gente está com dificuldade de se manter, né? A gente abriu lá um espaço voltado para a captação de recursos para os grupos. Então, assim, fique esperto, acompanha. A Angad está com uma equipe fantástica hoje, todos voluntários, trabalhando assim arduamente, com muito afinco, com muita dedicação, para que todos os grupos de apoio à adoção possam se fortalecer e servir melhor as nossas crianças, os nossos adolescentes, as nossas famílias. Então, eu sinto muita alegria de poder participar da Angad. A gente rebola, né, Adriana? Todo mundo trabalha, e aí a gente faz hora extra no voluntariado, mas como isso vale a pena? Porque quando a gente vê a história de uma criança sendo transformada, se fosse só por essa, tudo já valeria a pena. Mas são muitas, né? São muitas histórias que estão aí, que estão diante de nós, e que a gente tem o privilégio de alguma forma de colaborar, né? Esse é o nosso desejo. A Angad quer ser essa plataforma para os grupos de apoio à adoção, para que eles cresçam, para que eles se desenvolvam. Fique ligado, porque o ano que vem a gente está organizando vários treinamentos que vão ser muito legais, né? E que vão ser muito úteis. Nós disponibilizamos recentemente também cursos em EAD. Então, se você pode entrar em contato com a gente, esses cursos, os primeiros cursos são bem voltados para o desenvolvimento dos grupos de apoio à adoção, né, falando mais da parte de relacionamento, de crescer no gerenciamento, na liderança e tal. E isso tudo é gratuito, então entre em contato conosco, porque a gente quer te ajudar, né, aí na sua localidade a crescer, a se desenvolver. Juntos nós somos mais fortes. E aqui durante essa nossa conversa, muitas pessoas escreveram, deixaram sugestões, perguntas, agradeceram pelo contato. Eu anotei várias sugestões de temas para que a gente, nas próximas semanas, possa vir trazendo aqui, nesse espaço da live, para vocês, essas discussões que só fazem a gente crescer e ter uma ação, faz com que o desenvolvimento das nossas famílias e da sociedade como um todo acabe acontecendo, né? É verdade, é verdade. Eu fico muito feliz, sou muito grata, Adriana, por ela estar nos proporcionando, né, esses momentos. Obrigada mesmo, Adriana, isso é fantástico. Nosso intuito é de fazer cada vez mais, né, esses bate-papos, essas conversas. Outras pessoas vão passar por aqui, né? Essa semana passou a Lídia, agora estou eu, e outras pessoas vão passar por aqui, conversar sobre diversos temas. Então é isso mesmo, mandem sugestões. Se você quiser falar diretamente comigo, tem um e-mail que você pode falar comigo, que é o presidencia@angad.org.br, né? Ou liga no nosso telefone, o DDD 34 3235 5615. A gente está aí à disposição para ajudar, para nos ajudarmos mutuamente, né? Para que todo mundo possa viver essa adoção de forma segura, legal e para sempre. Muito obrigada pelo bate-papo, Sara. Eu que agradeço. Obrigada, Adriana. Obrigada a cada um de vocês que participou, que assistiu, que mandou seu coraçãozinho, sua curtida, sua pergunta. Puxa, como foi legal. Eu estou saindo daqui hoje super feliz. Experiência nova na minha vida, viu? Foi a primeira vez que eu participei de uma live assim. Adorei. E muito obrigada pela participação de vocês. O nosso intuito, né, Adriana, é disponibilizar isso aqui também num link do YouTube. Se Deus quiser, vai dar certo. Né? E depois a gente compartilha com os grupos de apoio à adoção também, para aqueles que não puderam participar durante a live. E aí você pode compartilhar e tal. Mas lembre-se, entre no nosso site, lá tem muita coisa legal. Siga a gente no Facebook, no Instagram e no YouTube, né? Porque tem muita coisa legal para você. Muito obrigada, um grande beijo para vocês. E eu já quero desejar um Feliz Natal e um 2020 fantástico para todos vocês. Privilégio dar junto. Beijo. Beijo para todos. Assim que a gente der o tchau aqui, eu coloco lá os endereços certinhos para vocês seguirem a gente, a Angad, nas outras redes. Contamos com vocês na semana que vem com mais live, com mais informação vindo para aí para você, para essa preparação que a gente faz todo dia também com a gente, né? Tchau, tchau.